tarde a todos. Estamos aí mais uma vez numa live para a gente bater um papo aí. Hoje sobre gestão estratégica e empreendedorismo. Estamos aí aguardando o nosso amigo Thales José Salomão entrar aí na nossa live. Olá, Carol, tudo bom? Próxima semana vamos ter Caroline Vilhena também batendo um papo com a gente. Tudo bem, Carol? Fabiana Lassance também presente aí na nossa sala de live. Participar nessa tarde aí. Estamos só aguardando o nosso amigo Salomão entrar. Vamos lá, comandante. Estamos aqui só aguardando você. Bem, daqui a pouquinho Salomão vai estar com a gente aí para bater esse papo. E vamos aguardar ele entrar para a gente começar. Estamos fechando uma agenda de várias lives aí essa semana. Já temos algumas confirmadas. Segunda-feira a gente vai estar aí com a Ana Laura, direto de Portugal. Olha, a Risélia Marruaz tá com a gente aí na sala. Risélia, lá de Vigia, tudo bom? Estamos só aguardando aqui o Salomão para a gente começar. O comandante deve estar entrando aí já. Bruno Gafanhoto vai estar com a gente também na terça-feira. Olha, o Salomão está entrando aqui. Geraldo Teixeira também está com a gente aí. Tudo bom, Geraldo? Seja bem-vindo. Ei, Olá, comandante. e aí, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem? Que bom ter você aqui com a gente. Obrigado aí por Passar essa nos tarde aí juntos. seu domingo de descanso para a gente bater esse papo, né, Salomão? Que Aqui bom, é que de... bom. na quarentena a gente descansa carregando pedra, meu amigo. Pois é, né, cara? E que bom que a gente tem esse tempo aí para estar trocando ideia, para estar trocando experiência, né, cara? Escutando gente bacana que tenha informação para agregar. E legal, a gente agradece imensamente aí por aceitar esse convite, né? Porque, pô, você sabe que a gente tem uma admiração muito grande aí pelo seu trabalho, né? Como pai de família aí, ter essa família linda e uma profissão também, né? Uma carreira que você teve, que tem uma referência legal, e esse momento é bacana que a gente pode estar escutando, trocando essas figurinhas. A intenção dessas lives, como eu coloquei para você, é que a gente possa dedicar esse tempo, né, para estar se reciclando. Acho que é o tempo de reinvenção, né, Salomão? Na verdade, assim, a gente tem conversado com algumas pessoas, e tipo, internet, rede social, Instagram, Facebook, YouTube, hoje, são os grandes caminhos aí para as pessoas estarem buscando, quer seja divulgar o trabalho, quer seja pesquisa, quer seja se atualizar também no que tem aí à sua disposição, né? A gente, infelizmente, foi obrigado a ficar nessa quarentena, isolado, mas a gente percebe que essa tendência que já se desenhava, né, de rede social, de educação à distância, né, falando nisso, ó, nosso querido Thiago Vilhena também está entrando aí na live, tem um cara que pode contribuir também nesse papo. É uma tendência que já vinha sendo desenhada, que hoje ela veio para ficar, né, Salomão? Essa questão de internet hoje é o grande canal. Começou com essa questão de e-commerce, de vendas online, né, inicialmente com venda de produto e depois venda de serviço. E pelo que a gente percebe, é a grande tendência hoje para as empresas e para as pessoas utilizarem isso de forma bem regular, né?
Então, a intenção da gente bater o papo com você nesse sentido hoje é trazer essa tua experiência para nós, a gente conhecer um pouco mais do Salomão, né, dentro dessa tua trajetória profissional, e o que você pode estar agregando para a gente de informação. Eu sei que a gente também que é empreendedor vai ter muita dificuldade, como todo mundo vai ter muita dificuldade. O mercado já vinha bem recessivo, né, e agora com a pandemia a coisa parou, né? O país inteiro, o mundo inteiro, na verdade, está parado em relação a comércio, a serviço, a dinheiro. O dinheiro parou de circular e as empresas agora vão ter que se reinventar. Então, a pergunta é, o que fazer após a pandemia? Ou melhor, o que fazer durante essa pandemia? E como que a gente vai poder sobreviver após essa pandemia, Salomão? Como é que você vê esse cenário hoje aí? Na realidade, tem gente que mesmo na pandemia, nessa parada aí, já se reinventou, vamos dizer assim, já redirecionou, já se reposicionou e está indo muito bem. Tem gente que viu nisso também uma oportunidade. Porque, como em toda crise, né? Toda crise traz um risco, uma ameaça, mas no bojo dela traz oportunidades que a gente precisa estar atento, estar ligado, para ver. E o caminho que a gente tem hoje em dia, de fato, é a internet, é a tecnologia, né? Essa pandemia acabou sendo um grande freio de arrumação, né? No país, sobretudo assim, internet, pensa nessa pandemia há 15 anos atrás, nós não teríamos essa possibilidade que nós estamos tendo neste momento, com outras pessoas que podem interagir, tem aplicativos que permitem uma infinidade de pessoas se reunirem, discutirem, empresas estão tendo a possibilidade de permitir que seus colaboradores, para correrem menos risco, fiquem em casa. Algumas descobriram, porque antigamente havia muita desconfiança. Não, mas e o empregado, eu vou deixar eles... As pessoas focam demais em controle. O termo talvez seja chulo, né? Mas muito bunda cadeira a hora. Eu quero te ver sentado na cadeira, e às vezes você está naquela cadeira sentado, não está produzindo absolutamente nada. Quando você dá a possibilidade da pessoa, de acordo com o ritmo dela, com os horários dela, elas são muito mais produtivas. E com isso, despesas administrativas foram cortadas nas empresas, porque aquela conta, um pedaço daquela conta de energia que era consumida por mim, empregado na empresa, está sendo consumido por mim na minha casa e pago por mim aqui. Né? Então, as empresas também têm, na volta, muitas empresas manterão seus colaboradores nas suas casas. Isso tem também o condão de enxugar um pouquinho o trânsito. Né? Tá um inferno. As pessoas em São Paulo levam para se deslocar para o seu local de trabalho até 2 horas. Se você imagina que você trabalhe 8 horas, mas gaste mais 4 horas, 2 na ida e 2 na volta, a metade do tempo é em deslocamento para o seu local de trabalho. Tudo isso, em alguma medida, um pouquinho disso também vai ser reduzido, né? Porque as pessoas poderão ficar. E as empresas que estão atentas agora estão vislumbrando uma oportunidade magnífica. Empresas que não faziam, já tem situações de empresas, por exemplo, no ramo da alimentação, que não faziam entrega, não faziam delivery, tiveram que fazer e descobriram que é muito melhor para elas, no novo modelo que elas adotaram, passaram a ter melhores resultados do que no modelo anterior. Né? Então, assim,
é tudo uma questão também de nós estarmos muito atentos. Mas o principal também que eu vejo nesse momento é que, apesar de o destaque ser para as possibilidades que a tecnologia nos oferece, nós também estamos nos voltando para as pessoas. Antigamente o foco era exclusivamente em tecnologia, como se a tecnologia sozinha fosse resolver. Nós estamos percebendo a importância das pessoas. As empresas só existem porque existem pessoas que consomem os seus produtos, que têm interesse nos seus produtos, e pessoas que me auxiliam, no caso, a produzir. Então, é óbvio que é um grande freio, não voltaremos da mesma forma, mesmo que a gente, daqui a 3 meses, surja a vacina, eu não acredito que virá tão rápido, mas mesmo que surja, a gente consiga superar, mas não seremos mais desse jeito. Nós estávamos muito preocupados com uma guerra atômica, né? E nós temos uma infinidade, né? A Terra é um planeta que é vivo. Então, nós temos uma infinidade de organismos, como o coronavírus, que estão só aguardando uma oportunidade. Então, se nós não nos cuidarmos, outros eventos como esse certamente virão aí para frente. Nós temos que estar muito atentos com isso. E Salomão, é muito bom esse destaque que você fez aí em relação ao foco nas pessoas e essa reinvenção dessa gestão, porque é muito sábio essa observação em relação a que as empresas hoje elas passaram, os empresários, na verdade, passaram por um impacto muito grande, não só essa questão financeira, que isso é óbvio, mas nessa questão da gestão, né? A vendas online, né? Mas a gestão dessas pessoas não tem como mais agora não ter o foco nas pessoas. Então, forçosamente, os gestores, né, os diretores de empresas, eles começaram a perceber que essa produtividade pode continuar, como você muito bem colocou, até fazendo home office com as pessoas, sem ter essa relação pessoal, que muitas vezes era o mais confuso, era o mais complicado. Né? Outro dia, a gente, aqui numa live com o Thiago, a gente falava sobre isso. Você tocou numa situação muito importante. A questão da confiança. Com a internet, à distância, você precisa ter confiança. Confiança na produtividade. É como se o aluno do EAD, por exemplo, ele está na frente de um computador, na frente de um celular, resolvendo uma prova, né? Resolvendo um simulado. Mas quem garante que ele não está ao lado ali com o computador no Google, em que ele pode ter a qualquer momento o que a gente pode até dizer que é uma cola virtual? A mesma coisa de um funcionário. Antes da pandemia, numa qualquer tipo de treinamento à distância, o dono da empresa poderia imaginar que o cara não estava no computador participando de uma palestra à distância, ele poderia estar jogando, entendeu? Não estava nem aí. Então, talvez esse momento pandêmico de isolamento social fez com que esse ciclo todo começasse a repensar seus valores, né? Os valores de que eu preciso me atualizar, a empresa está investindo em mim para isso, então eu vou ter que, de alguma forma, acompanhar essa rotina diferenciada. Eu vou ter que trabalhar minha casa como se fosse um escritório, na extensão da empresa. Então, isso requer confiança, requer um outro repensar. Né? E, como você colocou, tem um reflexo no mundo, tem um reflexo na natureza. Né? A gente está vendo que hoje tem menos carro, como você colocou, porque a gente não está precisando ter esse deslocamento constante. Isso melhora a questão do meio ambiente, né? Isso melhora tudo, todo esse envolvimento dessa cadeia alimentar das pessoas, isso também está sendo influenciado. Só registrando aqui a presença da nossa querida patroa aí, dona Berna Vilhena. Ela está fiscalizando para verificar se eu vou falar nenhuma besteira aqui. Depois, tá vendo? Fiscalização online aí. Joima Cláudia também, nossa grande artista aqui paraense, Joima Cláudia também aqui com a gente. Tem aqui a Bianca, Libelém, Marcelo Oliveira, Patrícia Pina. Marcelo Oliveira é a Marte. É uma filha que eu tenho aqui em Brasília, muito querida.
é irmã Legal. da minha filha. Sejam bem-vindos todos. Então, Salomão. Mas, deixa eu te falar. Eu acho que esse é o ponto. Às vezes a gente quer impor padrões. Ontem eu participei de 2 eventos, e nos 2 eventos algumas coisas me chamaram a atenção. Eu participei, a Berna também estava no evento ontem, já na parte da tarde, e uma das pessoas que estavam nessa reunião com a gente fez pelo Zoom, falou assim, eu estou impressionada do quanto que a minha fatura do cartão de crédito foi reduzida. E não está me faltando nada. E aí a conclusão dela disse, o tanto de supérfluo que eu acumulava, que eu comprava por impulso, simplesmente, porque eu via e comprava. E ela começou a ver, poxa, eu posso viver com muito menos, né? E nessa mesma reunião, a gente também conversou sobre esse movimento que está havendo no mundo de solidariedade. Porque tem muita gente, nós ainda temos alguma condição de termos na nossa geladeira comida, né, de o essencial não nos estar faltando. Mas há uma infinidade de gente que é o grande problema do distanciamento social, que é necessário, é indispensável. Mas há uma infinidade de pessoas que não têm o básico, não têm o essencial. E aí eu vejo a quantidade de gente se mobilizando para auxiliar, né, para levar, para suprir essas necessidades, com doações de cestas básicas e outras coisas mais. Você sabe que eu tenho filhos que são músicos, né? E nesse meio, a quantidade e você milita também nesse meio, a quantidade de técnicos que dependiam dos espetáculos estarem abertos. Então, a arte, nesse momento, a arte está muito maltratada do ponto de vista da assistência de governo, né? Nós não vivemos sem cultura. Nós não vivemos sem cultura. E eu não vejo um movimento, quer dizer, as pessoas estão sustentando isso. Isso é muito triste. Tem um autor que eu gosto muito, ele é israelense, e ele é polêmico, ele é um historiador, doutor por Oxford, que é o Harari. Ele tem 3 livros, os 3 livros dele são best-sellers, né? O Sapiens, Homo Deus e 21 lições para o século XXI. São livros que eu penso que sejam de leitura obrigatória, mesmo para que a gente conhecer o que eles pensam, para discordar, inclusive, de muita coisa que ele diz. Mas ele fala uma coisa que ele diz assim, que a fome é um problema político. E ele diz assim, no período que ele pega, que ele levanta no livro, dado que ele levanta, naquele período X, 3 milhões de pessoas morreram por doenças, problemas associados à obesidade. E só 1 milhão morreram de fome. A gente não pode falar só 1 milhão, porque 1 milhão é gente pra caramba, quer dizer, muita gente. Mas no mesmo período, 3 vezes mais pessoas morreram de problemas decorrentes de obesidade. Então, se houvesse um equilíbrio melhor, uma distribuição mais adequada, também uma consciência mais, uma consciência social, e eu acho que talvez esse momento nos possibilite essa reflexão, talvez nós tivéssemos menos problemas dessa natureza. E, Salomão, lembrando do Harari aí, da questão das publicações dele, eu também concordo que isso tem que ser leitura obrigatória.
todo esse repensar. E o Harari é um cara também que faz uma análise muito interessante do uso da tecnologia, né, como grande divisor de águas. E falando em arte, eu lembro dos filmes do Highlander, que isso tem acho que uns 20 anos atrás, em que a Não era ficção... nascido. Não era, né? Não é da tua época. Não. Mas eu lembro disso de uma forma bem metafórica, em que a ficção já meio que previa uma divisão no mundo entre as pessoas que tinham acesso à tecnologia e as pessoas que ficaram à margem disso. E aí, quando a gente fala em solidariedade, quando a gente fala em assistência social, hoje a gente foge um pouco do físico, né? E a gente entra nesse campo virtual. Não vamos longe, nós agora percebemos, por uma tentativa do governo em suprir essa falta de circulação de dinheiro, a desenvolver esses projetos sociais para as pessoas receberem o mínimo de uma renda e, de repente, grande parte da população se vê à mercê de aplicativo, se vê à mercê de ter que baixar algo, ter que dar entrada em um aplicativo, e muitos não tinham acesso a isso, né? Muitos que não tinham sequer o aparelho para fazer isso, não tinham um telefone para fazer isso, não tinham um acesso à internet para fazer isso. E a gente também foi além, né? A gente descobriu que muita gente sequer tinha o CPF, sequer existiam como pessoas, né? Não tinham registro nenhum, não tinham documento nenhum. Então, a pandemia também serviu para a gente repensar essa consciência social, como você muito bem colocou, mas, lembrando também o Harari, dominada pela tecnologia. É um risco muito grande, né? A gente tem isso hoje como uma dominação de uma cultura e muita gente está à mercê, precisando se reinventar, precisando se reatualizar. Então, você colocou muito bem a questão do nosso povo aí que milita com cultura, que é um povo que ficou totalmente sem pé, cara, sem chão, né? Porque fechou tudo. Só que esse tudo que fechou, a gente também não tem certeza se ele vai abrir e quando ele vai abrir, se vai voltar esse consumo desse público. Eu digo não consumo físico de produto, eu digo consumo da arte. Se esse consumo já era bombardeado antes dessa pandemia, nós já tínhamos alguns vírus que era o vírus do medo da violência. Eu sempre falo isso porque a gente também já teve, né, equipamentos de cultura e as pessoas tinham medo de sair de casa. Já havia um medo instalado de sair de casa por conta da falta de segurança. Muita gente dizia para mim, poxa, eu tenho tanta vontade de vir assistir um show, mas eu tenho medo de sair e ser assaltado. Então já era o primeiro indício de um isolamento social. O segundo indício para mim de isolamento social que nós já tínhamos instalado na nossa sociedade era o próprio isolamento social da própria internet. Nós temos filhos adolescentes, a gente sabe disso. Dentro da nossa própria casa, já viu o isolamento social quando os filhos nem sequer conversavam com os pais sentados numa mesa de jantar, porque cada um estava com seu celular isolado no seu universo. Então isso já era um isolamento social. A pandemia veio para quebrar um pouco isso, porque agora a gente está todo mundo dentro de casa e a forçação de barra é maior, né? Então todo mundo começou a ver que isso também já não é uma coisa tão interessante. Agora a gente dentro de casa já começa a buscar alguma atividade mais lúdica, interativa com as pessoas. Então acho que essa consciência, solidariedade, acho que ela é importante, mas eu ainda bato na tecla da questão da internet. E é nesse sentido aí que eu incito para você, Salomão, de que forma a gente pode estar trabalhando isso pelo conceito mais empreendedor. Está todo mundo dentro de casa, está todo mundo sem dinheiro, está todo mundo isolado, né? E está todo mundo querendo ir para a rua. Mas mesmo que depois que a gente vá para a rua, o mundo não vai ser mais o mesmo. Como é que a gente pode administrar isso pensando de uma forma empreendedora?
Como é que eu posso investir nisso, investir no meu tempo, para que isso eu possa gerar algo, gerar divisas aí? Essa é a grande pergunta para mim. Essa é uma grande pergunta. Eu não eu posso falar algumas coisas que eu penso a esse respeito, mas assim, bom, primeiro deixa eu dar. Eu vi que entraram duas pessoas muito queridas. Enquanto você estava falando, entrou Juliana e entrou Leilane, que trabalharam comigo. Eu quero mandar um beijo para as duas. São duas pessoas muito queridas que estão aqui conosco. Em tudo, Zé Maria, eu vejo que o grande problema está relacionado à conexão com as pessoas. Em que sentido? O mundo é uma grande teia. Não adianta você desejar oferecer uma coisa se não tem na outra ponta alguém que deseja. Para você saber o que essa pessoa deseja, o que atende a esse público, você tem que necessariamente se conectar às pessoas. Você tem que estar ligado. A internet acaba sendo uma via que nos coloca como um teletransporte. Num clique, ela pega o teu produto daqui de Brasília e coloca na Europa. O teu produto pode ser consumido em qualquer lugar do mundo mas você tem que ter um produto que atenda a essa necessidade. Então, o problema todo é que comércio, se a gente pensar em comércio, é comércio. A diferença é que um é num local físico e que, portanto, abrange um público que está ali em volta, um bairro, tem um alcance, e a internet te dá um alcance muito maior. Então, é o que você consegue fazer para chegar nas pessoas. Está todo mundo fazendo a mesma coisa. Está todo mundo impulsionando. Está todo mundo pega ali, está no Insta, o Insta vem, te coloca lá, vê que é uma conta comercial, te diz, você pode alcançar 1.600 pessoas. Quantas pessoas vão se interessar, vão clicar? Por quê? Porque a gente faz os produtos sem verificar qual é a necessidade das pessoas e o que vai chamar a atenção daquelas pessoas. Eu não sei exatamente o que pode ser feito. Agora, eu não tenho dúvidas que, do ponto de vista dos negócios, a internet é um mar, né? Então, você tem que saber se diferenciar no meio daquele mar. Qual é a estratégia que você vai adotar? E aí, essa estratégia é para cada produto. Vou dizer alguma, por exemplo, live. Live é uma coisa que está se espalhando como um todo. Nesse momento, nós estamos fazendo uma live e, ao mesmo tempo, tem uma infinidade de lives acontecendo. Tem de música, tem política, tem uma infinidade. O que faz com que algumas dessas pessoas estejam aqui com a gente e não estejam naquela outra. Então, esse público, ele só é alcançado se nós soubermos comunicar aquilo que a gente vai fazer. Isso vale para a cultura, isso vale para o comércio, isso vale para tudo. Você só terá do lado de lá alguém que se interesse se essa pessoa souber que você está oferecendo aquilo. E que você também perceba o que falta no mundo. É só você olhar tudo todas essas metodologias, esses disruptivas que tem agora. Uber foi sacada de pessoas atentas.
que perceberam quais eram os gaps, o que estava faltando para atender a população. Só tem táxi, mas se eu tiver isso, que a pessoa vai chamar. Então, hoje em dia, se você botar na ponta do lápis, dependendo de onde você morar, é muito melhor você não ter o carro, não ter que pagar seguro, não ter que pagar gasolina, IPVA e todas as despesas que se tem com um veículo. Se você botar na ponta do lápis, é mais negócio você está. E você ainda faz pontuação para viajar, comprar uma passagem com os pontos dessa despesa que você antes não tinha. Então, assim, alguém percebeu isso e começou a oferecer. Aí vem quem sai, assim, no mercado a gente diz que boi que chega atrasado bebe água suja, água pisada, né? É isso, você tem que estar atento. Quem sai na frente se dá muito melhor. Agora, não adianta sair de qualquer jeito. Você tem uma ideia nessa questão de tecnologia? Eu estava falando, acabei falando de um evento, não falei de outro. De manhã, ontem, eu participei de um evento, é um programa que está sendo desenvolvido aqui em Brasília, que é Pensar DF 2030. Então, está reunindo uma quantidade de profissionais daqui de Brasília, tem gente de Curitiba, tem gente de Minas, para pensar em todos, são 10 eixos, eu estou no eixo 3, que é o eixo da educação, pensar em 2030, o que a gente tem que fazer para oferecer, para que a vida seja melhor para a população lá em 2030. E ontem nós estávamos num seminário, 345 pessoas, vê o que é a tecnologia, cada um na sua casa. Não precisou trazer ninguém de Curitiba, do Rio, de São Paulo, cada um na sua casa, num determinado momento. Separou a gente em salas, o próprio aplicativo já joga a gente em salas, discutimos os temas, já é gravado dali, depois você pode pegar aquilo tudo e tirar as conclusões, você não precisa mais ter aquele relator que fica anotando e dependendo da interpretação daquela pessoa. Mas é isso, é porque alguém pensou que nós precisaríamos ter isso. Você imagina que quando voltar, as empresas vão para se reunir, vão precisar novamente, camarada, ir daqui para São Paulo, pagar uma passagem aérea para ir para lá e perder um dia todo de trabalho, porque você ia daqui para São Paulo para fazer uma reunião de 2 horas e voltar. E era um dia perdido por causa dessas 2 horas. Agora você entra num aplicativo desse, faz a tua reunião, deixa tudo gravado, tira as conclusões e está tudo ótimo. Melhor do que isso, você sabe como eu ultimamente estava na área de educação, só para ilustrar quanto a tecnologia pode nos auxiliar. Você sabe que na educação superior um percentual das disciplinas, da carga horária, pode ser ofertada à distância, mesmo nos cursos que são presenciais. Se o curso já foi reconhecido, você tem um percentual que pode ser totalmente ofertado à distância. Então, nessa instituição que eu dirigia, nós tínhamos algumas disciplinas que eram à distância. E eu recebi uns 3 alunos lá reclamando questão de nota, porque injustiça e não sei o quê, aquela velha briga de nota de aluno. Se é uma disciplina presencial, eu ia ter que conversar com o professor, entender aquele problema diante de 2 visões diferentes, era o que cada um falou. Na disciplina à distância, eu vou no aplicativo, verifico e digo para o aluno, olha, você só entrou nesse dia, só passou 5 minutos aqui, só fez não sei o quê, e acaba com isso. O camarada não tem argumento, porque está tudo gravado, você tem um rastro, você tem os logs todos, que você vê quando a pessoa entrou, quanto tempo ficou, o que ela fez dentro do teu ambiente. Você estava falando da questão, por exemplo, de prova, né? Se a pessoa vai colar, se não vai colar. Cara, a tecnologia oferece uma infinidade de alternativas. Uma delas é que cada questão você define quanto tempo a pessoa tem
para resolver. Se ela for fazer pesquisa, ela perdeu tempo, ela não vai ter tempo em outra. Então, assim, esse tipo de preocupação excessiva com controle, a meu juízo, não faz nenhum sentido. Então, tudo para mim hoje vai ser de a gente entender. Primeiro, a gente não sabe como nós voltaremos, né? Mas já há alguns sinais. Segundo, é aprender com isso. Tem muita gente que está aqui sofrendo, mas está só sofrendo. Esse é um momento de reflexão. Como é que eu saio lá na frente, né? Eu já tenho que estar, neste momento, pensando o que eu vou fazer no novo normal. Quando voltar ao normal, o que eu vou fazer? E eu tenho um tempo agora para me preparar para isso. Tem gente reclamando demais, cara. E só reclamando. Então, assim, voltando para o ponto que você falou, como que nesse momento se vai utilizar a internet, né? De que forma nós vamos utilizar a internet? Eu digo, da mesma forma que a gente faz no presencial, com a diferença de que eu tenho que ser presença na casa, no trabalho, onde a pessoa estiver, com o celular dela, com o computador dela, eu tenho que suprir. Para mim, esse é o ponto. É eu entender o que o outro precisa, para que, então, eu me prepare para oferecer exatamente aquilo que o outro precisa. A gente conhece histórias de insucesso por falta de visão disso. Você sabe que aí em Belém tem eu gosto muito de comer num cachorro-quente que tem aí, que é aí na esquina da Castelo com a Conselheiro, ali nos Capuchinhos, ali tem os carros encostam ali, enchem e tal, adoro comer aquele lá, eles têm um sanduíchezinho de pernil de porco que é maravilhoso. Outro dia eu fui com a Sueli, que está até aqui com a gente, ela que me levou lá, eu acho que ela, Marcela e tal, nós fomos comer um lanche lá. E ali eu fiquei sabendo, a gente procura saber da história das pessoas, que aquela senhora, ela criou todos os filhos com aquilo ali. Aquilo ali é o negócio da vida dela, que possibilitou que ela se mantivesse e mantivesse os filhos até se formarem. Imagina você, e tem casos assim, não é o caso dela, que um desses filhos que estudou na faculdade vai lá, faz um curso de administração, dali vai para uma pós-graduação, mestrado, doutorado, quando volta e diz, minha mãe, está tudo errado. Vamos mudar isso, porque nós precisamos fazer, isso aqui é bom demais, e aí começa a inventar, e ela deixa de oferecer aquele produto que me atrai para lá, para oferecer um outro, para concorrer com o McDonald's, com outra coisa. Então, é muito uma questão de percepção. O que atende aquela senhora é aquilo ali. Por que eu vou mudar o que ela tem? Então, tudo tem a ver que é a questão de estratégia, né? Qual é a tua visão? O que você quer daqui a 5 anos? Ontem eu estava lendo e eu vi uma frase que me chamou muita atenção, que diz assim, qualquer coisa, você tem que fazer essa pergunta sempre, qualquer coisa que não vai fazer sentido mais para você daqui a 5 anos, você não deve perder 5 minutos mais com ela. Então, a gente se aborrece com coisas que daqui a 5 anos não existirão mais, está claro que não tem, e aí a gente fica gastando uma energia imensa com isso. Então, assim, o segmento da educação vai ser fortemente modificado por este momento que nós estamos vivendo. Mas que maravilha se a gente conseguir chegar lá em Lábrea, no Amazonas, lá no interior do Pará, nós temos interiores no Pará,
que as pessoas não conhecem essa realidade. Que a pessoa, para fazer um tratamento, precisa pegar 12 horas de barco para chegar. Se lá naquele local a gente conseguir suprir, como hoje já tem aldeias indígenas, colocar internet lá, a faculdade vai chegar lá, e faculdade de qualidade. Desde que nós tenhamos aplicativos, plataformas, nós tenhamos o que ofereça educação de qualidade e que ofereça oportunidade de interação. Interatividade é tudo. Então, muita gente está querendo oferecer cursos da mesma forma, só que pela internet, da mesma forma que o Instituto Universal Brasileiro fazia lá atrás, que mandava fascículos pelos correios. Se nós temos a internet, por que não tem interatividade? A Sueli está chamando a atenção. Hoje, por robótica, você tem a questão da telemedicina. Você vai poder operar. Agora, para isso, nós precisamos que os governos, de fato, se preocupem. Nós precisamos ter uma capilaridade que faça com que o que precisa chegar, chegue, de fato, lá no interior. Mas, e aí eu não estou falando deste governo, estou falando dos governos de modo geral, eles não têm dado a necessária atenção para as questões de ordem básica, que são estruturais, para atender esse público, que é o público menos favorecido. Gente, estão se falando que vai ter Enem, cara. É um absurdo dos absurdos, porque tem gente que não consegue ter acesso à internet. A gente está fingindo que todo mundo tem acesso à internet. Não tem. Olha, o Thiago está colocando aqui, 40% não tem. E é isso. Então, você já pensou o que é isso? Nós estamos perpetuando esse sistema que é cruel, cara. Quem é que estuda em faculdade pública? É quem pode pagar, quem tem um pai que banque os melhores colégios para ingressar na faculdade. Porque o aluno da escola pública não tem a mesma condição. E agora vai ter condição menor ainda. Porque ele está sem acesso à internet, está sem acesso aos conteúdos, está sem acesso aos professores. Porque conteúdo você até acha. Só que conteúdo demais, se você não tem filtro, se você não tem orientação adequada, mais desinforma do que informa. Essa é a questão. Eu queria levantar uma bola aqui, uma discussão, já que a gente está com um público bem interessante de professores aqui com a gente. Mandar um abraço aqui para a Fabiana Lacente aqui, que é a nossa querida patroa. E psicóloga. Isso. A psicóloga Sueli Belém aqui. E tem a professora Francinade Alves, que é da Escola do Sesc de Castanhal. Legal, professora, que está aqui com a gente também. E aí, Salomão, eu queria levantar uma bola aqui. Você colocou uma coisa que me despertou a atenção e eu vou só fazer um questionamento. Quando você coloca que a gente tem comunidades aqui no Pará, tipo no Marajó, né, que você leva dias de barco para chegar lá, e comunidades quilombolas, enfim. Quando a gente pensa numa estruturação de uma rede de internet para que essas pessoas comecem a ter acesso a uma educação ou uma informação, eu pergunto, que tipo de informação, que tipo de formação essas pessoas podem receber nesse local? Será que nós estamos preparados para levar informação para eles? Será que nós temos a informação deles também? Quando a gente fala em cultura, a gente tem uma preocupação muito grande nessa preservação desses nichos culturais, para que não haja qualquer tipo de envolvimento ou influência externa em relação a isso, entendeu? Então, eu digo assim, não é que a gente não tenha que levar informação. Longe de mim, a gente precisa levar informação. Mas eu ainda questiono por essa ausência que nós tínhamos, vamos dizer assim, que agora houve essa ruptura. Nós estamos preparados para isso já? Essa cultura nossa já está preparada, lapidada, para chegar nessas comunidades, para chegar na dona do cachorro-quente lá da Castelo, porque ela tem o conhecimento empírico comercial. Ela nunca foi para a faculdade, talvez, mas ela tem uma veia comercial forte.
não é porque anos ela está lá. É conhecimento empírico, é saber popular. Criou filhos, criou netos para isso. Entendeu? Quando a gente fala numa comunidade distante, quilombola, Marajó, enfim, me preocupa muito se nós estamos preparados para isso. É só uma observação e levantar essa bola aí para a gente discutir. Tem uma amiga nossa que fala que ela daqui de Goiás, né? Ela fala assim, a precisão que faz o sapo pular. Né? Então, assim, quando você tem coisas que não tem alternativa. Ou é. Esse é um caminho sem volta. A internet é um caminho sem volta. E é um caminho maravilhoso. O que se precisa é fazer com que isso seja, de fato, acessível a todo mundo. A única forma, num país de dimensões continentais como esse, de a gente, de fato, reduzir as desigualdades, além, obviamente, de fazer uma melhor distribuição de renda e etc. Tal. E aí é uma discussão que a gente ia levar 10 dias aqui, não é para este momento aqui, mas não tem alternativa. Se eu quero falar em educação, não se muda esse país, aliás, não se muda país nenhum se não for pela educação. A educação é a redenção do mundo, certo? E aí, assim, a ignorância, ela atende a alguém. Porque o povo que é ignorante, ele é mais fácil, vamos dizer assim, de manipular. Eu vou lá no Nordeste, eu furo um poço de água e tem uma comunidade na minha mão, entendeu? E as pessoas usam isso. Então, assim, não tem alternativa se não for pela educação. Esse país vai ser um país diferente se, de fato, nós elegermos políticos comprometidos com mudar essa realidade. Né? Eu vi aqui que entrou aqui o Dodô, que é um grande amigo nosso e é assessor de um deputado daqui de Brasília, super comprometido, está fazendo um trabalho muito bacana, que é o Leandro Gatti. O que acontece? Estou falando especificamente do Leandro porque eu conheço, né? Conheço, é amigo dos meus filhos, eu conheço como a pessoa pensa. Se ele pensar que a política é uma imundície e por conta disso ele não entrar, nós estaremos perpetuando este modelo aí. As pessoas de bem precisam, quer dizer, tem uma coisa que é muito clichê que diz assim, existe muito mais pessoas de bem do que pessoas ruins, né? Mas o grande problema é a omissão dos bons que permitem que os maus dirijam, porque a gente, por comodidade, por conveniência, por uma infinidade de coisas, a gente silencia. É necessário, obviamente, e aqui eu não estou falando, eu quero deixar isso bem claro, tem pessoas na esquerda que são uma imundície, tem pessoas na direita que são uma imundície, e tem dos dois lados pessoas super bem intencionadas com visões diferentes. Então, eu não quero entrar nesse tipo de discussão meramente da política partidária, de matizes políticas. O que eu estou dizendo assim, todos bem intencionados certamente hão de concordar de que falta oportunidade para as pessoas que são menos favorecidas, para os estratos. Aqui em Brasília, capital da República, com a infinidade de recursos que tem aqui, se a gente comparar, por exemplo, com Belém, você tem uma ideia, conheço as duas realidades, uma porque é da minha terra, que eu muito amo, e outra da terra que
também muito amo onde eu estou hoje. Em Brasília, a gente agora passou um pouco mais do que de 50% da capacidade dos leitos do sistema de saúde. Qual a situação do nosso estado? Já entrou em colapso, já colapsou. Essa distribuição não é honesta, entendeu? Quer dizer, nas federações a distribuição não é adequada. E aqui na capital da República, aqui onde tem todo esse recurso, tem locais que as pessoas mexem nos lixos para poder se alimentar. Cara, quem não se indignar com isso está fazendo alguma coisa de errada nesse mundo, meu amigo. Então, assim, eu gosto da educação, porque na educação você pega uma pessoa que luta com uma dificuldade imensa e na realidade que eu vivi, que era uma realidade mais do entorno, né? Mais de periferia, tinha pessoas que desmaiavam porque para pagar a faculdade muitas vezes não se alimentavam da melhor forma possível. Mas aquela mesma pessoa, quando a gente vê se formando, o salto que dá, né? Na educação, você pega a pessoa, tira daqui de baixo e coloca aqui sobre a montanha, ela passa a ter uma visão mais clara do mundo, ela consegue ver melhor. Ainda tem muito analfabetismo. E aí, quando você fala desta pessoa especificamente, você diz assim, me preocupo, Salomão, porque tem uma pessoa que está lá, num comércio, e que não vai ter acesso à internet. Mas não vai morrer os comércios locais, não vão morrer. Pelo contrário, já há um movimento, por exemplo, aqui em Brasília mesmo há. Outro dia a Carol estava procurando. Eu não quero comprar no Carrefour, eu não quero comprar no Extra, eu não quero comprar no Líder, eu não quero comprar numa grande rede, porque esses sobreviverão. Eu quero comprar do comércio local, do que está aqui do lado, que está passando dificuldade, porque ele precisa sobreviver, porque ele me atende. Então, esses comércios de vizinhança, de bairro, que não dependem de internet, que têm um alcance menor, vão continuar existindo. Eu vou continuar indo a Belém, indo lá comer esse sanduíche lá na esquina da Castelo com a Conselheiro, entendeu? Agora, tem um outro comerciante que vai poder oferecer coisas. Rapaz, a tecnologia oferece coisas magníficas. O Bruno, que está com a gente aqui, ele está concluindo aí, ele fez uma plataforma de educação à distância, que é a Lume. É uma plataforma com inteligência artificial embarcada, de modo que dois alunos no mesmo curso não cursarão as mesmas disciplinas, os mesmos conteúdos. Então, é esse o caminho da educação. Ele vai atender, hoje, numa sala de aula com 60 pessoas, 50 pessoas, todos estão tendo exatamente o mesmo conteúdo, mas os interesses não são os mesmos. Então, isso vai possibilitar que, de acordo com cada interesse, com questionamentos que você vai responder e etc e tal, com algoritmos, né? Os algoritmos, como diz o Harari, vão dominar o mundo. De acordo com esses algoritmos, esse aluno, entram dois juntos no mesmo curso e cada um vai ver conteúdos diferentes de acordo com o que responderam, com os interesses, com a necessidade de cada um. Isso a tecnologia permite. E isso, numa sala de aula, o professor não consegue ter 60 alunos e, para os 60 alunos, atender individualmente cada um deles. A educação à distância permite você formar uma turma e, para cada aluno, ter um ensino voltado para as suas necessidades, para os seus interesses, na mesma turma. Só a tecnologia oferece isso. Agora, a gente tem que saber que vai continuar havendo o que é local e aquilo que tem o alcance maior.
o filho dessa senhora que fez pós-graduação pode entender que ela precisa ir para o Instagram, mas ela, para o interesse dela, ela pode estar muito bem atendida daquela forma que ela está ali, boca a boca. Eu estava na Bahia, muitos anos atrás, um orgulho danado, fazendo um curso, naquela época que a qualidade total era a bola da vez, e aí eu estava participando de um seminário e tinha um chileno lá que estava ministrando o seminário e ele dando como exemplo de qualidade, etc. e tal. Ele diz, olha, quando eu vou a Belém, ele falando, quando eu vou a Belém, a primeira coisa que eu faço quando saio do aeroporto, eu vou, ele não sabia endereço, numa sorveteria chamada Cairu. É o melhor sorvete que existe no mundo. Olha uma propaganda de um chileno fazendo isso a gente. Mas aí ele vem com... Agora, diz, o problema lá, a gente estava falando de qualidade, é que você vai no local, tem uma fila, você compra uma ficha e depois tem que se esgoelar no balcão para alguém te atender. Porque, ele falando, porque não tem um sistema de senha, não tem um sistema inteligente que permita que as pessoas sejam atendidas confortavelmente. Se a pessoa não esticar o braço, não gritar, ela não é atendida, um outro que comprou depois é atendida na frente, por aí vai. Então, assim, todas essas coisas têm que ser colocadas nesse caldeirão para a pessoa que quer empreender. Ela tem que entender isso. Mas, para mim, o fundamental é isso. Ei, beijinho! Olha quem tá aqui. Linda! É lógico. Cadê o Monê? O Monê está por aqui também. Salomão, deixa eu só incitar. Eu acho que a gente está com pouco tempo aí, 3 minutos para cair a nossa live. Mas, assim, só para contribuir, tanto no campo político, tanto no campo da educação, nós que trabalhamos com formação aqui também, nós já tivemos, infelizmente, alguns indicadores que perpassam pelo que eu vou falar. Questão cultural. Você é da área de educação, Sueli, Berna, Fabiana, Tiago, Franci, que está aqui com a gente, Bruno, enfim. Todo mundo que é da área de educação, hoje, tem essa visão dessa educação moderna, dessa educação tecnológica. Mas, infelizmente, isso não é uma generalidade ainda. Existe um corpo de gestores, não só na ensino fundamental, médio, mas também nas faculdades, que ainda defendem essa coisa mais tradicional. Tá? Então, assim, se alimentam ainda de uma forma muito tradicional. Você sabe do que eu estou falando. A política é a mesma coisa. Então, assim, nós precisamos ser essa andorinha, nós precisamos ser essa formiguinha. É um trabalho bem, bem embrionário, mas talvez essa pandemia veio para que esse isolamento forçado force todo mundo a repensar nisso que você está falando. Que esse é o ideal, né? Esse é o ideal, é usar a tecnologia para você ter uma educação de qualidade, é usar a tecnologia para você ter uma política de qualidade. No entanto, muitos anos se passaram e isso parece que se tornou padrão. Acho que a quebra do padrão hoje é o grande desafio. O que era o padrão não pode ser mais. Mas ainda tem muita gente que defende o padrão, e isso é um problema seríssimo que a gente ainda vai ter que superar. Né? Questões culturais. Né? É o repensar, é o se reinventar, esse é o ideal. Salomão e todos que estão aqui, a gente gostaria imensamente de agradecer por essa oportunidade maravilhosa da gente trocar ideias, escutar você, né? Escutar o que é atual, moderno, necessário para todos nós. Muito obrigado mesmo. Vamos ver se a gente busca uma outra oportunidade como essa aí, para a gente continuar esse papo, porque o papo é extenso e o tempo é curto. A gente precisa de mais tempo para conversar. Apenas respondendo a uma provocação rapidamente da Berna, que ela diz que nem todos têm acesso à internet, todos deverão ter. Ponto. A gente não tem que se focar naquilo que não tem. Se é necessidade, tem que se trabalhar para que se tenha. Se esse é o caminho, nós temos que criar as condições para tanto. Muito obrigado pelo convite, fico muito feliz. Obrigado por quem participou, adorei. Valeu, brigadão, até a próxima. Ó, Berna, semana que vem, vou falar com a Sueli também, viu, Su, para a gente fazer uma live aí sobre o seu trabalho da psicologia.
Caroline também vai estar com a gente na semana que vem. Ó, Bruno Gafanha, terça-feira, 4 horas da tarde, Bruno Gafanha vai estar com a gente aí. Abração a todos, boa tarde. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.